Ninguém cresce esperando aprender a ficar forte em silêncio. Quando somos jovens, imaginamos que força tem barulho, tem reconhecimento, tem reação imediata. Acreditamos que ser forte é vencer discussões, provar pontos, mostrar ao mundo que não fomos afetados. Mas a vida não confirma essa expectativa. Pelo contrário, ela desmonta essa ilusão aos poucos, com perdas, frustrações, injustiças e momentos em que você percebe que falar não resolve, explicar não adianta e reagir só piora. É nesse ponto que o estoicismo deixa de ser uma filosofia antiga e começa a se tornar uma ferramenta viva. Não como algo para ser exibido, mas como algo para ser usado internamente, longe dos olhos dos outros. O estoicismo ensina que a verdadeira força raramente faz barulho. Ela não se anuncia. Ela não pede aplauso. Ela simplesmente sustenta. O mundo moderno incentiva o oposto disso. Ele recompensa quem reage mais rápido, quem fala mais alto, quem transforma cada emoção em espetáculo. Existe quase uma pressão invisível para transformar dor em conteúdo, indignação em postagem e sofrimento em narrativa pública. O problema é que isso enfraquece mais do que fortalece. Cada vez que você terceiriza sua dor para validação externa, você entrega o controle do seu estado emocional. O estoicismo propõe um caminho mais difícil, porém mais sólido. Ele ensina que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser mostrado e nem tudo precisa ser explicado. Algumas batalhas são internas, só podem ser vencidas em silêncio. Ficar forte em silêncio não significa se fechar para o mundo ou se tornar frio. Significa aprender a filtrar. Significa escolher com cuidado onde colocar sua energia emocional. A maioria das pessoas vive reagindo a estímulos externos como se estivesse em constante estado de alerta. Uma palavra atravessada já é suficiente para desestabilizar o dia inteiro. Uma crítica já vira identidade. Um erro já se transforma em culpa permanente. O estoicismo interrompe esse ciclo ao ensinar uma distinção fundamental. Há coisas que estão sob seu controle e há coisas que não estão. Essa ideia simples, quando realmente compreendida, muda completamente a forma como você atravessa a vida. Você não controla o que os outros pensam, o que dizem, o que fazem ou o que sentem. Não controla o passado, o acaso ou o comportamento alheio. Mas controla sua resposta. Controla suas escolhas. Controla seus valores. Controla o significado que dá aos acontecimentos. Quando você internaliza isso, para de desperdiçar energia tentando dominar o incontrolável e começa a investir no que realmente importa. A força deixa de ser reação e passa a ser postura. Existe um tipo específico de maturidade emocional que nasce desse entendimento. É quando você percebe que nem toda provocação merece resposta, nem toda injustiça precisa ser confrontada imediatamente e nem toda dor precisa ser verbalizada. O silêncio, nesse contexto, não é omissão. É estratégia. É autocontrole. É consciência. O estoico não é alguém que engole tudo. É alguém que escolhe o que vale a pena carregar. A vida vai testar você de formas que ninguém vê. Vai existir dor que não se compartilha, cansaço que não se explica, pressão que não se mostra. E é justamente nesses momentos invisíveis que o caráter se forma. A maioria das pessoas só se comporta bem quando está sendo observada. O estoico constrói sua força quando ninguém está olhando. Ele entende que o verdadeiro teste não acontece em público, mas no silêncio da própria mente. Ficar forte em silêncio exige coragem. Exige resistir ao impulso de se justificar o tempo todo. Exige abrir mão da necessidade de ser compreendido por todos. Exige aceitar que algumas pessoas nunca vão entender suas escolhas, suas decisões ou seu caminho. E tudo bem. O estoicismo ensina que viver de acordo com seus valores é mais importante do que viver de acordo com expectativas externas. Quando você entende isso, uma carga enorme se dissolve. A necessidade constante de aprovação perde força. A ansiedade diminui. A mente fica mais clara. Outro ponto essencial é compreender que o estoicismo não elimina emoções. Ele organiza. Você continua sentindo raiva, tristeza, medo e frustração.
A diferença é que essas emoções deixam de comandar suas ações. Elas passam a ser observadas, compreendidas e administradas. Esse é um nível de autoconsciência que poucas pessoas desenvolvem. A maioria vive em piloto automático emocional, reagindo sem pensar, falando sem refletir e agindo por impulso. O estoico cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço existe escolha. E onde existe escolha, existe liberdade. Ser forte em silêncio também significa aceitar a impermanência. Tudo passa. Pessoas passam. Fases passam. Situações passam. Resistir a isso só gera sofrimento desnecessário. O estoicismo ensina a aceitar a transitoriedade da vida não como algo negativo, mas como algo natural. Quando você para de lutar contra o inevitável, economiza energia para lidar melhor com o que ainda pode ser transformado. Aceitação não é desistência. É clareza. Existe uma dignidade profunda em suportar com calma aquilo que não pode ser mudado. Isso não significa gostar da situação, mas compreendê-la. A dignidade silenciosa de quem continua fazendo o que é certo mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo decepcionado. Essa constância é uma forma elevada de força. Não é força explosiva. É força estável. E estabilidade, no longo prazo, vence intensidade. Muitas vezes, o maior desafio não é enfrentar o mundo, mas enfrentar a própria mente. Pensamentos repetitivos, autocrítica excessiva, medo do futuro, arrependimento do passado. O estoicismo ensina a trazer a atenção para o presente. Não como fuga, mas como ancoragem. O agora é o único lugar onde a ação é possível. Viver preso ao que já foi ou ao que ainda não aconteceu é uma forma de sofrimento contínuo. Quando você aprende a se concentrar no momento presente, a mente se acalma e a força interna aumenta. O silêncio também protege. Ele impede que você se exponha desnecessariamente. Impede que você fale mais do que deveria em momentos de emoção intensa. Impede que palavras ditas no calor do momento se tornem arrependimento permanente. O estoico entende que palavras não podem ser desditas. Por isso, escolhe com cuidado quando falar e quando calar. Essa escolha consciente é uma forma de poder. A vida não vai parar de desafiar você. Não vai facilitar só porque você decidiu ser mais consciente. Mas ela vai se tornar mais suportável quando você muda a forma de encarar os desafios. Cada obstáculo pode ser visto como um treino. Cada dificuldade como uma oportunidade de fortalecimento interno. Essa mudança de perspectiva não elimina a dor, mas dá sentido a ela. E quando a dor tem sentido, ela deixa de ser destrutiva. Ser forte em silêncio é construir uma fortaleza interna que não depende de circunstâncias externas. É saber que, independentemente do que aconteça, você tem recursos internos para lidar com a situação. Isso gera uma confiança silenciosa, quase imperceptível para os outros, mas extremamente poderosa para quem a possui. Você anda diferente, decide diferente, reage diferente, não porque se acha superior, mas porque está mais centrado. O estoicismo não promete felicidade constante. Ele promete estabilidade. E estabilidade é muito mais valiosa do que picos emocionais passageiros. É ela que permite atravessar períodos difíceis sem se perder. É ela que impede que você se torne refém das circunstâncias. É ela que sustenta quando tudo parece instável. Essa é a força silenciosa que o estoicismo ensina. Ninguém cresce esperando aprender a ficar forte em silêncio. Quando somos jovens, imaginamos que força tem barulho, tem reconhecimento, tem reação imediata. Acreditamos que ser forte é vencer discussões, provar pontos, mostrar ao mundo que não fomos afetados. Mas a vida não confirma essa expectativa. Pelo contrário, ela desmonta essa ilusão aos poucos, com perdas, frustrações, injustiças e momentos em que você percebe que falar não resolve, explicar não adianta e reagir só piora. É nesse ponto que o estoicismo deixa de ser uma filosofia antiga e começa a se tornar uma ferramenta viva. Não como algo para ser exibido, mas como algo para ser usado internamente, longe dos olhos dos outros. O estoicismo ensina que a verdadeira força raramente faz barulho. Ela não se anuncia. Ela não pede aplauso.
Ela simplesmente sustenta. O mundo moderno incentiva o oposto disso. Ele recompensa quem reage mais rápido, quem fala mais alto, quem transforma cada emoção em espetáculo. Existe quase uma pressão invisível para transformar dor em conteúdo, indignação em postagem e sofrimento em narrativa pública. O problema é que isso enfraquece mais do que fortalece. Cada vez que você terceiriza sua dor para validação externa, você entrega o controle do seu estado emocional. O estoicismo propõe um caminho mais difícil, porém mais sólido. Ele ensina que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser mostrado e nem tudo precisa ser explicado. Algumas batalhas são internas, só podem ser vencidas em silêncio. Ficar forte em silêncio não significa se fechar para o mundo ou se tornar frio. Significa aprender a filtrar. Significa escolher com cuidado onde colocar sua energia emocional. A maioria das pessoas vive reagindo a estímulos externos como se estivesse em constante estado de alerta. Uma palavra atravessada já é suficiente para desestabilizar o dia inteiro. Uma crítica já vira identidade. Um erro já se transforma em culpa permanente. O estoicismo interrompe esse ciclo ao ensinar uma distinção fundamental. Há coisas que estão sob seu controle e há coisas que não estão. Essa ideia simples, quando realmente compreendida, muda completamente a forma como você atravessa a vida. Você não controla o que os outros pensam, o que dizem, o que fazem ou o que sentem. Não controla o passado, o acaso ou o comportamento alheio. Mas controla sua resposta. Controla suas escolhas. Controla seus valores. Controla o significado que dá aos acontecimentos. Quando você internaliza isso, para de desperdiçar energia tentando dominar o incontrolável e começa a investir no que realmente importa. A força deixa de ser reação e passa a ser postura. Existe um tipo específico de maturidade emocional que nasce desse entendimento. É quando você percebe que nem toda provocação merece resposta, nem toda injustiça precisa ser confrontada imediatamente e nem toda dor precisa ser verbalizada. O silêncio, nesse contexto, não é omissão. É estratégia. É autocontrole. É consciência. O estoico não é alguém que engole tudo. É alguém que escolhe o que vale a pena carregar. A vida vai testar você de formas que ninguém vê. Vai existir dor que não se compartilha, cansaço que não se explica, pressão que não se mostra. E é justamente nesses momentos invisíveis que o caráter se forma. A maioria das pessoas só se comporta bem quando está sendo observada. O estoico constrói sua força quando ninguém está olhando. Ele entende que o verdadeiro teste não acontece em público, mas no silêncio da própria mente. Ficar forte em silêncio exige coragem. Exige resistir ao impulso de se justificar o tempo todo. Exige abrir mão da necessidade de ser compreendido por todos. Exige aceitar que algumas pessoas nunca vão entender suas escolhas, suas decisões ou seu caminho. E tudo bem. O estoicismo ensina que viver de acordo com seus valores é mais importante do que viver de acordo com expectativas externas. Quando você entende isso, uma carga enorme se dissolve. A necessidade constante de aprovação perde força. A ansiedade diminui. A mente fica mais clara. Outro ponto essencial é compreender que o estoicismo não elimina emoções. Ele organiza. Você continua sentindo raiva, tristeza, medo e frustração. A diferença é que essas emoções deixam de comandar suas ações. Elas passam a ser observadas, compreendidas e administradas. Esse é um nível de autoconsciência que poucas pessoas desenvolvem. A maioria vive em piloto automático emocional, reagindo sem pensar, falando sem refletir e agindo por impulso. O estoico cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço existe escolha. E onde existe escolha, existe liberdade. Ser forte em silêncio também significa aceitar a impermanência. Tudo passa. Pessoas passam. Fases passam. Situações passam. Resistir a isso só gera sofrimento desnecessário. O estoicismo ensina a aceitar a transitoriedade da vida não como algo negativo, mas como algo natural. Quando você para de lutar contra o inevitável, economiza energia para lidar melhor com o que ainda pode ser transformado.
Aceitação não é desistência. É clareza. Existe uma dignidade profunda em suportar com calma aquilo que não pode ser mudado. Isso não significa gostar da situação, mas compreendê-la. A dignidade silenciosa de quem continua fazendo o que é certo mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo decepcionado. Essa constância é uma forma elevada de força. Não é força explosiva. É força estável. E estabilidade, no longo prazo, vence intensidade. Muitas vezes, o maior desafio não é enfrentar o mundo, mas enfrentar a própria mente. Pensamentos repetitivos, autocrítica excessiva, medo do futuro, arrependimento do passado. O estoicismo ensina a trazer a atenção para o presente, não como fuga, mas como ancoragem. O agora é o único lugar onde a ação é possível. Viver preso ao que já foi ou ao que ainda não aconteceu é uma forma de sofrimento contínuo. Quando você aprende a se concentrar no momento presente, a mente se acalma e a força interna aumenta. O silêncio também protege. Ele impede que você se exponha desnecessariamente. Impede que você fale mais do que deveria em momentos de emoção intensa. Impede que palavras ditas no calor do momento se tornem arrependimento permanente. O estoico entende que palavras não podem ser desditas. Por isso, escolhe com cuidado quando falar e quando calar. Essa escolha consciente é uma forma de poder. A vida não vai parar de desafiar você. Não vai facilitar só porque você decidiu ser mais consciente. Mas ela vai se tornar mais suportável quando você muda a forma de encarar os desafios. Cada obstáculo pode ser visto como um treino. Cada dificuldade como uma oportunidade de fortalecimento interno. Essa mudança de perspectiva não elimina a dor, mas dá sentido a ela. E quando a dor tem sentido, ela deixa de ser destrutiva. Ser forte em silêncio é construir uma fortaleza interna que não depende de circunstâncias externas. É saber que, independentemente do que aconteça, você tem recursos internos para lidar com a situação. Isso gera uma confiança silenciosa, quase imperceptível para os outros, mas extremamente poderosa para quem a possui. Você anda diferente, decide diferente, reage diferente, não porque se acha superior, mas porque está mais centrado. O estoicismo não promete felicidade constante. Ele promete estabilidade. E estabilidade é muito mais valiosa do que picos emocionais passageiros. É ela que permite atravessar períodos difíceis sem se perder. É ela que impede que você se torne refém das circunstâncias. É ela que sustenta quando tudo parece instável. Essa é a força silenciosa que o estoicismo ensina.